Olá, sétimo ano. Bom, vocês vão abrir o livro de vocês na página 6. Tem um texto de divulgação científica, né? Divulgação de conhecimento científico. O que é um texto de divulgação de conhecimento científico? Tem uma descoberta científica ou tem algo que você acha relevante divulgar e você vai publicar esse texto de divulgação científica, né, numa revista, no jornal, enfim. Esse texto, ele tem que ser um texto acessível a todos os leitores, né? Vamos supor que meu filho de 9 anos, que ele gosta de bastante coisa relacionada ao universo, à ciência, ele tenha, né, ele compreenda, que um doutor em astrofísica compreenda, eu, professora de português que não entendo nada de física, consiga compreender uma linguagem culta, mas de fácil acesso, certo? Bom, o que é um buraco negro, né? Esse texto ele foi escrito, né, pelo professor de astrofísica da USP, Rodrigo Nemen, tá? Que ele conversou com o Estado é um jornal, tá? Para comentar a divulgação da primeira imagem de um buraco negro e explicar como eles são formados. Então ele vai fazer essa explicação todinha ao longo do texto, certo? E também é válido falar, né, que essa teoria da relatividade, ela é da autoria do Albert Einstein, o nosso patrono, né, cuja escola leva o nome, certo? E aqui, né, contexto, nesse quadrinho aqui tá escrito assim, ó. A divulgação do conhecimento científico se dá da seguinte maneira: astrônomos, geólogos, linguistas e outros especialistas revelam seus conceitos e descobertas no meio científico para outros pesquisadores. Depois, publicações especializadas transmitem conhecimentos para leitores que não são cientistas, mas se interessam por ciência. Essas publicações fazem divulgação desses conhecimentos e contribuem para a popularização do conhecimento científico. Quando fala em conhecimento científico, vocês não fiquem só na cabeça, é ciências. Não. Conhecimento científico é tudo que engloba, porque o que acontece? Vocês pensam assim, ciência é uma matéria, ciência é todo saber, ele é uma ciência. Então, o saber em língua portuguesa que eu tenho, em língua inglesa, é uma ciência, certo? Por isso que aqui se referiu a linguista. Então, se eu quiser fazer um texto científico falando da língua portuguesa, ou reforma ortográfica, enfim, qualquer coisa relacionada à língua portuguesa, ou, né, falando sobre fonética, fonologia, que também engloba um pouco a minha área, né, eu posso fazer um texto, né, de divulgação de conhecimento científico também. Então, não necessariamente é um cientista, tá? A língua, ela é uma ciência também. Então, vocês vão ler o texto da página 6, 7 e 8, certo? E vão realizar atividades da página 12, Gênero em Foco, 12, 13, e vamos aqui na página 14. Texto de divulgação científica. Bom, você analisou uma entrevista que traz elementos dos próprios textos de divulgação científica, tá? Como eu falei, o texto de divulgação científica, o objetivo dele é divulgar descobertas científicas, né? Informar ou explicar algo, tá? Essa divulgação, ela permite que até uma pessoa que não se interesse, uma pessoa leiga que não saiba muito de ciência, mas ele tenha interesse, né? Tome conhecimento de descobertas científicas. No caso do meu filho, ele é leigo no assunto, mas ele tem interesse. Então, ele torna, né? Ele
torna ciente, né? Ele se torna ciente sobre as descobertas científicas, certo? Entendendo um tema ou um conceito relacionado às ciências humanas, biológicas ou exatas, como a existência de corpos celestes, a compreensão de fenômenos da natureza, a resolução de enigmas matemáticos, Elana aí, ó, as descobertas arqueológicas, entre outras, certo? A estrutura desses textos é expositiva. Geralmente é uma entrevista, o qual a pessoa vai falando da sua descoberta, tá? Ela não tem uma estrutura fixa, não tem uma estrutura rígida, mas ela costuma sempre apresentar introdução, exposição do tema, desenvolvimento e conclusão. Mas ela não tem uma estrutura rígida, ou seja, ela não necessariamente precisa ter esses elementos, apesar de estar ali incutido, mas ela não tem essa obrigatoriedade, tá? O texto que nós lemos, ele tem essa estrutura semelhante, ela tem essa organização. Mas por quê? A pessoa entrevistou, né, esse professor da USP e depois ela fez as devidas modificações na entrevista, certo? Ela fez a edição. Por isso que o editor ele é muito importante, né, em qualquer revista, em qualquer jornal, tá? Dificuldade de produzir textos desse gênero é a maneira de achar acessibilidade ao público, tá? Tornar a linguagem científica acessível a todos, que todos que possam ler consigam compreender, ou seja, tirar os jargões científicos, certo? Tirar muitos termos técnicos e trazer para a nossa linguagem que todo mundo consiga compreender, tá? Fazer comparações também. Esse é uma das principais dificuldades de quem produz esse texto, tá? Mas também sem tirar credibilidade, porque às vezes nós, editores, modificamos tanto um texto que a gente acaba tirando a credibilidade do autor. Nós temos que modificar, mas sem tirar o que ele quis dizer e sem tirar a credibilidade daquele texto, certo? Quando o autor utiliza expressões científicas em geral, apresenta uma explicação frequentemente introduzida por expressões, como ou seja, isto é, entre outros. A pontuação para as travessões ou vírgulas também ajuda a esclarecer algum conceito mais complexo, conforme mostram exemplos a seguir. Foi algo na casa dos petabytes, milhões de gigabytes, né? Aí, ó, tem um parêntese aí. O buraco negro é um objeto astronômico caracterizado por uma concentração de matéria em uma região muito pequena do espaço. É como se você pegasse toda a massa do planeta Terra e condenasse em uma esfera de 1 centímetro Ion. O travessão, nesse caso, introduz esclarecimentos sobre o conceito que é um Ion. Ele apresenta concentrações mais intensas na matéria, ou seja, está sempre puxando para uma explicação, que isso aí são termos científicos, tá? A linguagem, ela é marcada por objetividade, ou seja, uma linguagem objetiva, mas impessoal, ou seja, impessoal, ela está sempre na terceira pessoa e tem um estilo menos coloquial, menos o que utilizamos no dia a dia, uma linguagem bem formal, certo? Mas de fácil compreensão para todos os leitores. Por isso, não é uma regra. Já que o tipo de linguagem está relacionado ao público, à intenção do autor e ao meio de circulação a que o texto se destina. O texto pode ser acompanhado de imagens, infográficos, esquemas e outros elementos gráficos que ampliam, completam ou ilustram a explicação com o intuito de tornar o tema abordado mais acessível ao leitor, certo? Então, assim, explicações, imagens, né? Explicações como eu mostrei aqui, apontando aqui setinhos, imagem como o texto me mostrou, a fim de tornar algo mais acessível, porque eu, professora de português,
Eu tenho interesse na área de ciências, mas eu sou uma leiga no assunto, mas eu acho algumas coisas interessantes. Então, quando eu pegar para ler, eu consigo compreender. Eu sou uma leiga, mas que eu consiga compreender o que eu estou lendo, certo? E vocês também vão fazer a página 15, certo? Organizar o conhecimento. Tá, ok, pessoal? Qualquer dúvida em relação à atividade, estou aqui no grupo, tá? Só me chamar. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.